A salvação é somente pela fé em Cristo. Quarto lugar, porque Cristo recebeu a pena da lei em nosso favor. Porque a salvação somente em Cristo. Porque Cristo recebeu a pena da lei em nosso favor. Observem o versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que é impossível ao homem, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Aí diz, Cristo nos resgatou, nos salvou do castigo da lei, da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Isto é, ele recebeu a pena devida a nós. Ele pagou nossa dívida, ele foi o fiador. Como eu não podia pagar, ele então pagou no meu lugar. Porque está escrito, o Velho Testamento diz, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então Cristo assume a dívida e as bênçãos chegam até nós. Então a lei ensina um caminho meritório, de méritos, de obras, mas a fé nos instrui a confiar no trabalho de Cristo. Enquanto a lei diz, faça isso, faça aquilo outro, mostrando que é preciso seguir literalmente o que ela ordena, a palavra do Senhor quanto à salvação diz, não, você não precisa fazer absolutamente nada, só creia em Cristo, o que ele fez. Romanos diz, visto que ninguém será justificado, declarado inocente, pelas obras da lei, pelo que ele faz, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o objetivo da lei. O objetivo da lei é revelar aos homens os seus pecados. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça da lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé, sobre todos e para todos os que creem. Então, como é que um pecador pode ser salvo? Crendo no que Cristo fez por ele ali na cruz do Calvário. Não há, irmãos, possibilidade, então, de trilhar a estrada das obras da lei e a estrada da fé. Ou você vai pelo caminho da fé somente, ou vai pelo caminho das obras, o que vai dar no inferno. Mas se você querer seguir os dois caminhos, não é possível, porque as obras anulam o caminho da fé. Todos, pois, que são das obras da lei, que estão tentando chegar no céu pelo que faz, estão debaixo do castigo, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então não pode falhar em momento algum. Tem de seguir a linha reto, nunca se desviando, nunca tomando uma multa. E é evidente, diz o apóstolo, que pela lei então ninguém vai ser declarado inocente, porque o justo viverá pela fé. Não há então misericórdia no caminho da lei. Quem desobedece a qualquer preceito divino vai experimentar o castigo. Não pode nunca quebrar a lei. Tem de ser certo sempre, porque diz Hebreus,
sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus e conquistou todos os benefícios prometidos pela lei e confere esses benefícios aos que creem em seu nome. Então, como nós não podemos cumprir, Deus enviou seu Filho em forma humana. Então, em forma humana, ele foi submetido a teste. O diabo tentou, mas ele resistiu e ele foi fiel, ele foi obediente ao Pai até da morte e morte de cruz. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Então, em primeiro lugar, Jesus cumpre a lei em nosso favor. Então, ele obtém os benefícios da lei. E se eu crer nele, os benefícios que ele conquistou passam a ser meus também. Louvado seja o Senhor. Mas, além disso, Cristo sofreu a penalidade da lei em favor do seu povo, para conceder a ele o perdão de seus pecados e a absolvição no dia do juízo final. Aqui é o outro aspecto. A lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós conhecemos no nosso meio jurídico, quando você geralmente faz um contrato, tem um fiador. O fiador garante o pagamento da dívida caso o responsável não consiga. Jesus, então, foi o nosso fiador. Uma vez que nós não podíamos pagar a nossa dívida com Deus, Jesus pagou com a vida. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Então ele pagou sua dívida, se você crer. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se cremos em Cristo, nós somos abençoados com todas as bênçãos que Cristo conquistou ali na cruz do Calvário. O versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo pagou com sua vida o pecado original, aquele que Adão comeu do fruto proibido, e os pecados pessoais do seu povo. Então, todas as nossas iniquidades estão quitadas se nós acreditarmos em Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Por isso que na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava expiando os nossos pecados. Todavia, ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias. Lembre